Bom dia! Você cativado pelas fotos do Januário Garcia, que está me acompanhando tem um tempo já. Eu também sou da roça. O meu público é da roça. Coração em Deus. Convido vocês aqui no canal da Cabocla à leitura de uma das histórias mais antigas e fantásticas que a humanidade já teve a honra de dar para Olorum e Aie. Olorum, o céu, Aie, a terra. Orixás, cabeças de vento, cabeças que nos orientam. Nos orientem aqui, mais uma vez, a realizar essa leitura da tradição da filosofia. Você peãozinho, você peãzinha, você vaqueiro, vaqueira, pescador, pescadora. Hoje nós estamos aqui comemorando, começando os trabalhos para a comemoração de meu afilhado do coração, Rafael. Parabéns, Rafael! Então, fica essa aula de presente, que ele possa assistir lá de Ganchos, onde meu coração está agora junto com ele, para a gente comemorar esses 2 aninhos. E Tetem! Então, a gente vai falar hoje de o mito da caverna. Esse mito que atravessa a história, causando leituras cada vez mais inovadoras, mas que até hoje, talvez, essa história que se faz, por vezes, macabra, temos oportunidade de fazer uma leitura com base nos orixás. O que eles têm para dizer sobre o mito da caverna. Então, é um prazer. Eu já pedi permissão e quero que tenha essa energia de convocação dos orixás no coração de que está em casa, que fique em casa. Use máscara, que nós vamos compartilhar essa energia positiva e fazer com que o universo continue conspirando. Continue conspirando para que nós possamos todos superar essa pandemia e passar desta para uma nova geração de seres de ouro. Amém. Eu estou com essa roupa em homenagem à minha mãe Yansan. Hoje vamos falar dela. Yansan, minha mãe, é o bem. No mito da caverna e no meu coração, Yansan é o bem. Antes eu gostaria de apresentar, para vocês terem uma melhor visualização, a gente pode fazer a apresentação da minha leitura com base na imagem, que é do blog Filo e Sócio. Aqui está o blog Filo e Sócio, que nos brinda com essa imagem precisa do mito da caverna. Aqui, o bem, quando ele sai da caverna, né? Vamos ler. A gente vai ler uma passagem do mito em grego. E para poder o povo de casa se situar, o mito da caverna é uma história contada por Platão nos passos 514A a 517C da República, essa obra que eu estou trazendo para vocês. E na alegoria, a alegoria da caverna, ela vem depois de 2 alegorias. A primeira alegoria da linha e a segunda alegoria da linha, ambas no livro 6 da República. O que a gente tem na alegoria da caverna? É todo um processo de depuração do pensamento para se tornar diáfano. Diáfano é aquele que consegue realizar a essência
dos orixás. Ele se torna diáfano porque ele é com Theos, ele é com os orixás, é com o divino. Alcançar a safaneia, que é a clareza, é a intenção, o intuito último de Platão. Ele quer nos limpar da asafeia, a opacidade, aquilo que só se mostra através de imagens, as sombras, também o espelho d'água, aquilo que Platão chama de doxaston. Ele quer limpar o doxaston para alcançar o kineseston, o conhecimento. Então, esse processo de depuração do conhecimento vai ter lugar antes de Platão brindar-nos, na fala de Sócrates, com o mito da caverna. Vamos ler? Aqui estão os prisioneiros. Imagina homens em uma morada subterrânea em forma de caverna, provida de uma única entrada, com vista para a luz em toda a sua largura. Ele coloca até uns cavalinhos, né, as estátuas. Aqui você pode acompanhar, então, nessa imagem, a virada que Platão coloca como as imagens. As imagens, o que são? As imagens faz parte do que o grego chama de pistis, que é crença, ou então da eikasia, né? Aqui o problema é o eidolon, a imagem que causa apenas nebulosidade, apenas opacidade. Então, a leitura mesmo nos envolve numa dinâmica que é de estar neste lugar. Quem é do candomblé sabe que os orixás nunca são do mal. Então, são sempre espíritos de luz, espíritos que se mostram através dos elementos da natureza, né, que são essencialmente vento, que é água, que é sol, que é limpeza, que é gratidão. Então, na leitura do candomblé, a gente não tem como ver dentro da caverna como algo ruim, né? É o espaço da comunicação, é o espaço em que nós conseguimos alcançar, por exemplo, você peãozinho, você vaqueirinho que está assistindo nosso canal. Você está me vendo por conta de uma imagem. Mas nem você nem eu nos resumimos à imagem. A imagem é um pequeno momento, um pequeno instante dentro da caverna. Essa imagem é provinda por Exu. Exu, orixá da comunicação, é ele que realiza essa possibilidade da gente agora, na quarentena, estar junto. Então, Saravá Exu aqui. Mas o Exu, ele tem um limite. Ele é aquele que faz a conexão nossa com os orixás, que são o vento, a água. Então, a gente alcança Yansan é através de Exu. A gente pode sair da caverna porque a gente estava na caverna antes. Neste lugar, os prisioneiros, desde pequenos, pequititinhos ainda, têm já as pernas e o pescoço amarrados com cadeias, de forma que são forçados a ali permanecer. Não podemos ficar dentro da caverna. Não podemos ouvir só Exu. Exu, amém. Agora, ali permanecer ninguém. Olha para frente. Vamos sair dessa caverna. Ali, a luz de um fogo aceso a grande distância brilha no alto, por trás deles, entre os prisioneiros, e o foco de luz há um caminho que passa por cima, ao longo do qual imagina agora um murozinho.
Ele está mostrando esse murozinho. O murozinho que é? O murozinho é a internet, que permite a gente se comunicar, mas a liberdade alcançar ainda não. Então, a maneira do tabique que os pelotiqueiros levantam entre eles e o público, por cima do qual executam as imagens e as suas habilidades. Glauco respondendo a Sócrates: figuro tudo isso. Orou é fé. Observa, então, ao comprido desse murozinho, homens a carregar toda a sorte de utensílios que ultrapassam o muro que está na frente. E também estátuas e figuras de animais, de pedra ou de madeira, bem como objetos das mais variadas espécies. Como é natural, desses carregadores, uns conversam e outros se mantêm calados. Imagens muito estranhas, disse, como também os prisioneiros de que falas. Parecem-se conosco. Parecem-se conosco. Para começar, achas mesmo que em semelhante situação poderiam eles ver deles próprios e dos vizinhos alguma coisa além da sombra projetada pelo fogo? Na parede da caverna, que eles fica em frente. De que jeito? Perguntou. Se a vida inteira não consegue enxergar a cabeça, não consegue mexer a cabeça. E com relação aos objetos transportados, não acontecerá a mesma coisa? Como não? Logo, se fossem capazes de conversar, não acreditas que pensariam estar designado pelo nome certo tudo o que vem? H-quiné, necessariamente. E, se no fundo da prisão, se fizessem também ouvir um eco, sempre que falassem alguma das estátuas, não acha que eles poderiam atribuir a voz às sombras que desfile? Então, ele está vendo aqui fora da caverna. Como é que eles não sabem que eles estão dentro da caverna se está ouvindo barulho lá de fora? Eles não podem deduzir? Sim, por Zeus, exclamou. De qualquer forma, continuei, para semelhante gente, a verdade consistiria apenas na sombra dos objetos fabricados? É mais ou menos o que a gente está passando agora, que a gente só vê imagem, meia descalça, a gente só vê escrutínio, objetos fabricados, objetos fantasmas. É mais do que certo, respondeu. Considera agora, lhe disse, quais seriam as consequências da libertação desses homens, depois de curados de suas cadeias e imaginações, se as coisas se passassem do seguinte modo: vindo a ser um deles libertado e obrigado imediatamente a levantar-se, a virar o pescoço, andar e olhar na direção da luz, não apenas tudo isso lhe causaria dor, como também o deslumbramento, o impediria de ver os objetos cujas sombras ele até enxergava? Então, vocês imaginam se hoje, em todo mundo, e definitivamente, se liberta-nos a humanidade do petróleo, quem ia ficar bem? Quem ia conseguir viver sem eletrônico? Quem ia conseguir viver sem petróleo? Amém? Livrai-nos, Senhor, do petróleo. Como achas que poderia quem lhe afirmasse que tudo que ele vira até ali não passava de brinquedo e somente agora, por estar próximo da realidade e ter o rosto voltado para o que é mais real? O que é mais real? Yansan. Os raios de Yansan. Hoje aqui, os raios de Yansan. O mais real é que ele via com maior exatidão e também, se o interlocutor lhe mostrasse os objetos, à medida que fossem desfilando, e obrigasse à custa de perguntas a designá-los pelos nomes,
Não te parece que ficaria atrapalhado? Imaginaria ser mais verdadeiro tudo o que ele vira até então do que quanto naquele instante lhe mostravam? Ele pergunta: é a caverna é que é verdade ou é fora da caverna que é a verdade? Muito mais verdadeiro, respondeu, dentro da caverna. E no caso de o forçarem a olhar para a luz, não sentiria a dor nos olhos e não correria para junto das coisas que lhe possível era contemplar? Certo, de serem todas elas mais claras do que as que lhe até então apresentavam? Isso mesmo, disse. E agora, perguntei, se o arrastassem à força pela rampa rude e empinada e não o largassem enquanto não houvessem alcançado a luz do sol? Não te parece que sofreria bastante e se revoltaria por ver-se tratado daquele modo? E depois de estar no claro, não ficaria com a vista ofuscada, sem enxergar nada do que lhe fosse então indicado como verdadeiro? De fato, respondeu, pelo menos no começo. Precisaria que eu habituar-se para poder contemplar o mundo superior? O que é esse mundo superior aqui? Catoro. De início, perceberia mais facilmente as sombras, ao depois, as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Por último, os objetos e no rastro deles, o que se encontra no céu e o próprio céu, Olorum Aie. Porém, sempre enxergando com mais facilidade durante a noite a luz da lua e das estrelas do que de dia o sol com todo o seu fulgor. Não há dúvida. Finalmente, segundo penso, também o sol, não na água ou na imagem refletida em qualquer parte, mas no lugar certo, que ele poderia ver e contemplar tal como é mesmo. Ele já está na gira de Yansan aqui, né? Fora da caverna. Yansan se casa com Xangô. Eles são o casal de orixás mais lindos que já existiu. Xangô é sabedoria. Quando Xangô aparece, tudo é clareza. Não há dúvida. Finalmente, segundo penso, de raciocínio em raciocínio, chegaria à conclusão de que o Sol é que produz as estações e tudo dirige no espaço visível, e que, de algum modo, é a causa do que ele e seus companheiros estavam habituados a distinguir. É evidente, respondeu, que depois de tudo, ele concluiria desta maneira. Então, quando se lembrasse de sua primitiva morada, da sabedoria lá reinante e dos companheiros de prisão, não te parece que se felicitaria pela mudança e lastimaria a sorte deles todos? Sem dúvida. E as honrarias e os elogios distribuídos entre eles mesmos, os prêmios, para que percebessem com mais nitidez as imagens em desfile e se lembrassem com exatidão do que costumava aparecer em primeiro lugar. E por último, ou concomitantemente, e que por isso ficasse em condições de prever o que iria dar-se. Acreditas que semelhante indivíduo tivesse saudade do outro tempo ou invejasse o que entre eles fosse alvo de distinção ou fizesse parte do governo? Ou ele pensaria aquilo de Homero? Pois preferia, abro citação, pois preferia viver empregado em trabalhos do campo sob um senhor sem recursos. É melhor lavourar do que passar fome. Fecha aspas. E vir a sofrer o que lhe for, e voltar a semelhantes ilusões, e viver a antiga vida, claramente aqui é uma metáfora do senhor e do escravo. É também o que eu penso, respondeu. Aguentaria tudo para não voltar a viver daquela forma. Não quer voltar de jeito nenhum, mas considera também o seguinte, lhe falei. Se esse indivíduo baixasse de novo para sentar-se em seu antigo lugar,
não ficaria com os olhos obnubilados pelas trevas, por vir da luz do sol assim tão de repente? Sem dúvida. E se tivesse de competir outra vez a respeito das sombras com aqueles eternos prisioneiros, quando ainda se ressentisse da fraqueza da vista, por não se ter habituado com o escuro, o que não exigiria pouco tempo, ele lerdo para voltar. Não se tornaria objeto de galhofa dos outros e não diriam estes que o passeio lá por cima lhe estraga a vista e que não valia a pena sequer tentar aquela subida? E se porventura ele procurasse libertá-los e conduzi-los para cima, caso fosse possível aos outros fazer uso das mãos e matá-lo, não lhe tirariam a vida? Não lhe tirariam a vida? Com certeza. Última parte. Agora, meu caro Glauco, precisarás aplicar essa alegria, essa alegoria a tudo o que expusemos antes, para comparar o mundo percebido pela visão com o domicílio carcerário, o cárcere, e a luz do fogo que nele esplende com a energia do sol. Aqui eu queria dar uma parada e convidar você, peãozinho, você, vaqueirozinho, a assistir a peça de teatro que a titia fez. A tia que vos fala, do canal da Cabocla para sua casa. Ô, coração! Tchauzinho, coração! Saudade! Então, vamos fechar aqui. Trazendo no olhar um lampejo que dias melhores virão.